Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Sou o CEO Podcast, um programa voltado para você, empresário, empreendedor, ou às vezes que não é empresário, é empreendedor, mas quer saber o que está acontecendo no mercado, quer saber de negócios, gosta de ouvir falar sobre negócios, gosta de ouvir histórias, assistir histórias de pessoas, né, que tiveram sucesso ou que estão tendo sucesso nas suas profissões. Então esse é o lugar, né? Nós estamos aqui com mais um programa especial, né, no mês de agosto, e hoje nós estamos aqui para falar de dinheiro. Quem não gosta de ouvir falar em dinheiro, né? Melhor coisa do mundo, né? E hoje estamos aqui com o Guilherme Melo. O Guilherme é um amigo nosso, né, daqui da cidade, né, Guilherme? Exatamente. Daqui. Pai do Luca, é especialista em investimentos e parceiro da XP. Para quem não conhece, nós vamos falar muito da XP Investimentos aqui, né, Guilherme? Com certeza. E uma das maiores plataformas de investimento do Brasil, com mais de 1,3 trilhão sob custódia. Então a XP realmente é um fenômeno que nós vamos falar muito aqui. Vamos falar também, né, do fundador da XP, que é também uma história muito interessante de se conhecer para quem não conhece, né? E com uma trajetória que começou nas vendas de carros importados, né? O Guilherme vai contar a história dele aí, que é uma história de superação também. Ele trouxe sua paixão por excelência e relacionamento para o mercado financeiro. É o vendedor, né, cara? É o cara Exatamente. que vende sonhos e vende sonhos que se transformam em realidade. Né? Aquele sonho que você fala, aquela historinha me desculpe aí quem é, mas os coaches aí que ficam contando historinha de carochinha, não. O negócio é real, né? Hoje atua pela Arcana Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos, com mais de 10 anos de experiência e 1,5 bilhão de reais sob gestão, ajudando clientes a proteger, rentabilizar e expandir seu patrimônio. Eu estou muito curioso para fazer as perguntas para o Guilherme, e eu falei com ele que eu vou ter uma assessoria gratuita aqui hoje, né? E aproveitar e estou gravando essa assessoria gratuita aqui. Né? Então, Guilherme, para começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente já conversou sobre isso, mas é legal você falar aqui também no nosso programa para que todo mundo possa conhecer a sua história, né? A sua história de superação, né? A sua história toda de como você começou, né? O pessoal da Arcane não te contratou, não foi à toa, né? Exatamente. Eles te encontraram vendendo carro importado e não foi à toa que eles viram de você alguma coisa que realmente é de interesse Com deles, potencial, o né? potencial, né? Senão você estaria vendendo carro importado. Até nada contra os vendedores de carro importado, mas o cara também para vender carro importado ele tem que ter um Tem que diferencial ser do que bom. vender o carro popular, né? Com certeza. Então Sem eu dúvida. queria que você falasse um pouco aí da sua história, entendeu? Para onde você anda mais hoje, se você anda na região, se você vai para fora, se você atende, qual a região que você atende Uhum. também, entendeu? Perfeito. Eu sou daqui mesmo, de Bom Jesus. Eu nasci na cidade vizinha aqui, que é São José do Calçado, tá ok? Que é até a cidade do meu pai e tudo mais, onde a família do meu pai fica. Mas assim, bem novo eu vim para Bom Jesus. A média ali de 10 a 12 anos. Depois eu passei por Rio das Ostras. Minha mãe e meu pai se mudou para Rio das Ostras, né? Foi onde ali eu fiquei em média de 2 anos e meio. Depois eu voltei para Bom Jesus de novo. Aí foi onde eu comecei a trabalhar. Então ele intercalava o trabalho com o estudo, né? Estudava de manhã, trabalhava de tarde. E meio ao trabalho, sempre dando melhor ali. Desde a época que eu trabalhava em mercado. Então, assim, eu passei por 2 mercados na região. Então, até o antigo Varejão, eu cheguei a ter essa passagem também. E ali sempre tá buscando aprendendo com os melhores, né? Então, se eu tava no Varejão, tava colado com o gerente, só sabia por que ele era gerente. Então, se ele era gerente, ele tinha alguma coisa diferente dos outros, então eu tava colado com ele. E depois eu comecei minha trajetória na venda, que foi aonde minha vida começou a mudar drasticamente, tá? Minha mentalidade começou a mudar, porque eu comecei por meio do multinível também, que foi aonde, assim, drasticamente mudou o meu jeito de analisar as coisas. Foi aonde eu comecei a acompanhar Flávio Augusto da Silva, comecei a acompanhar, na época,
com multinível, eu entrei no grupo Rinode, então eu comecei a acompanhar o Sandro Rodrigues, que é o CEO, né, fundador da empresa. Então ali já minha mente já mudou drasticamente. Falei, cara, então através da venda eu consigo conquistar várias coisas. Então, por meio de uma renda extra, que é algo que eu vou estar falando aqui mais à frente também no podcast, eu tive essa impressão no mundo das vendas. Eu lembro que na época, é uma história até bem bacana de eu compartilhar aqui, na época eu comecei a ter essa renda extra, eu pedi conselho, um amigo, né? Até o Gabriel Castelo Branco, mandar um abraço para ele. Falei com ele, cara, o que eu faço com esse primeiro dinheirinho que eu tô ganhando aqui de renda extra? Porque a renda extra, ela acaba, num momento, sendo maior do que o seu salário fixo ali onde você tá E trabalhando. todo mundo fica curioso, né? Que às vezes tem uma renda extra aí, é até bom você falar isso, né? Exatamente. E você começa para complementar a sua renda dentro de casa, para ajudar na despesa, comprar algumas coisas e acaba virando seu negócio principal, que foi o meu caso na época com multinível. E aí ele pegou e falou comigo, cara, tira aí 80% desse valor e investe em treinamentos, investe em evento. E a partir daí eu comecei a investir pesado nisso daí, em treinamento, eventos, viajando, igualzinho, eu faço várias viagens para estar aprendendo com essa galera, né, cara, que tem esse nem só o poder aquisitivo, mas o poder intelectual também, né? Então, foi algo que mudou muito, tá? E em questão de atendimento, respondendo a sua pergunta, hoje, na assessoria, a gente consegue estar atendendo o Brasil todo, tranquilamente. Claro que nós temos um limite de clientes para a gente conseguir dar essa assessoria, no caso, mais de perto, né? Tem o nosso público-alvo. Mas, assim, hoje eu consigo atender o Brasil todo e até o mundo, né? Como a gente lida também com câmbio e importação, exportação, que é algo que a gente pode falar mais para frente também. Se os gringos, se os brazuca, que a gente chama, né? Que é o pessoal que mora no exterior, né? Se eles estiverem assistindo esse programa, eles podem procurar também, que você Pode consegue procurar atender. também. Isso aí. Mas, ô Guilherme, você trabalhou no varejão como que? No supermercado? Cara, eu entrei no varejão, até assim. Meu pai vai assustador, estar né? assistindo esse programa aí, ele Manda vai um querer abraço pra ele. curioso. Qual o nome do seu pai? Luiz Carlos. Um abraço, seu Luiz Carlos aí. É. Ele é o cara do varejão lá. Foi cara, eu o entrei, cara. exatamente. Eu entrei no varejão com 14 anos, cara. Porque o que acontece? Na época eu queria trabalhar, porque eu via, às vezes, um primo ou um amigo ali ter alguma coisa diferente, né? Você com 14 anos, ter ali um videogame que você não tem condição de ter, que o pai e a mãe não tem condição de comprar. Falei, cara, eu vou trabalhar, vou fazer meu dinheiro pra mim ter minhas coisas. Aí foi aonde eu comecei ali no varejão de jovem aprendiz, entendeu? Foi em 2014 para 2015. Entendi. Eu tinha 14 anos. Então eu fiquei ali um ano e pouco, né? Com essa passagem do jovem aprendiz, onde eu aprendi muito também. Entendeu? E dali eu fui para outro supermercado e desse supermercado foi onde eu comecei a fazer essa renda extra. Então eu trabalhava em tempo integral, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde até 6 e pouca e depois das 6 horas eu ia estudar como que eu poderia fazer a renda a mais para complementar esse... Para você trabalhar nessa área que você trabalha hoje, né, de conhecimento de mercado financeiro, essas coisas, você precisou de aprender, por exemplo, matemática? Precisa, É né? muito interessante você tocar nesse assunto, porque essa profissão do assessor de investimentos, do consultor financeiro, é algo que demora a chegar aqui pra gente, entendeu? Então eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei de pesquisar, então sempre assisti o Bruno Perini, assisti Primo Rico, o Thiago Nigro, né? Na época do Paulo Guedes, na política, eu assistia muito o Paulo Guedes, que ele falava de uma forma que a gente entendia o que ele falava. Então, dali começou a ter essa curiosidade, eu sempre assisti esses caras, né? Até o próprio Flávio Augusto, empresário, os caras falam muito de dólar, né? Falam muito disso. Então, aquilo ali sempre chamou minha atenção, só que eu não tinha um norte. Cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas além de eu ser trader, será que eu tenho alguma profissão? Nunca chegou até mim isso, entendeu? Então, assim, para você se tornar hoje um assessor de investimentos, um consultor de investimentos, de finanças pessoais, você tem que tirar um credenciamento. Entendeu? Não sei se você já ouviu falar da CPA 10, CPA 20 para trabalhar em banco. Eu já basicamente, estudei também. Então, é basicamente esse caminho. Por exemplo, para mim chegar a assessor de investimentos, eu estudei e tirei o meu credenciamento, que foi a prova da Ancor que eu fiz. Ancor. Entendeu? Você não precisa fazer CPA 20. Não tem necessidade. Não você faz direto para a Ancor. A Ancor é uma prova um pouco mais difícil, que é CPA 20 e a CPA 10. Ela é uma prova ali de 80 questões, né? Que ali engloba economia, sistema financeiro nacional, matemática financeira, fala um pouco também de direito, nessa questão de lavagem de dinheiro e tudo mais, para você conseguir identificar a lavagem de dinheiro. Né? Então, você tirando o Ancor, você tem um credenciamento, você fica apto a trabalhar como assessor de investimentos no mercado financeiro. E a partir daí você tem alguns caminhos. Você pode se credenciar a um escritório, igualzinho eu fiz, que é a Arcana Investimentos, que fica no Rio. Né? A sede no Rio. A sede no Rio.
Lá a gente tem um escritório com 500 metros quadrados, entendeu? É mais de 50 pessoas trabalhando. Tem vários especialistas em vários setores diferentes, desde seguro de vida, plano de saúde. Eu gosto de falar que eu lido com planejamento patrimonial do cliente. Entendeu? Porque o cliente, às vezes, ele vem nessa ambição de rentabilidade. Eu quero ter uma rentabilidade maior com o CDB do banco e tudo mais. Mas a ideia é a gente ir com calma, fazer um planejamento patrimonial do cliente, desde a parte física até a parte financeira, desde montar uma reserva de emergência, fazer ali uma previdência privada, pensando no investimento a longo prazo, para aposentadoria e um planejamento sucessório, entendeu? Ô, Então, Guilherme, é basicamente então isso. assim, para você trabalhar, né, como, né, assessor financeiro e conseguir passar nessa prova, você estudou muito, né, Aham. e estudou toda nessa área de, né, Uhum. de juros, de taxa de Uhum. juros, Sim, juros simples, juro composto, essa história sim. toda, né? História toda. Então assim, a pessoa que está buscando fazer seguir uma linha de estudo, de profissão igual a sua, ele tem que gostar de fazer conta, né? Cara, basicamente eu tenho que gostar do mercado em si, entendeu? Mercado financeiro, Mercado assistir muito financeiro. jornal, né? Muito Exatamente, noticiário, né? exatamente. Isso aí. Ele tem que ter essa veia. Eu acredito que, por exemplo, hoje você é um entrevistador. Eu acredito que na primeira entrevista sua você já viu se aquilo ali era pra você ou não. Sim, Entendeu? sim. Eu até lembrei de um caso aqui agora, de um amigo nosso, que ele dá aula de bateria. É Uhum. o Bahia. Aí eu fui fazer aula de bateria com ele. No primeiro dia ele falou comigo, cara, eu vou te passar um exercício que é o seguinte: se você conseguir fazer, você continua na aula. Se você não conseguir, você não precisa nem de me Vai pagar. tocar Vai fazer outra coisa. sanfona. E aí eu virei assessor de investimentos, então você sabe como é que é. A história é basicamente essa. Mas Muito assim, bom. claro que o cara tem que gostar de lidar com pessoas de um nível mais alto, entendeu? Tem que gostar de números também, senão não vai. Lida muito com número, com muita conta. E tem que gostar de servir. Porque, assim, vou te dar um exemplo, né? Hoje, na minha profissão, a gente não fica batendo muito em cima de meta. A gente tem várias campanhas, tanto da XP, Uhum. tanto do nosso escritório, que você ganha vários prêmios e tudo mais. Porque, assim, quando eu lido com meta, eu quero te empurrar um produto a qualquer custo para eu me bater a minha meta. Então, É a isso historinha deixa do de banco, ser... né? Aquela história do banco, né? Basicamente isso. Né? Então, deixa de ser esse cuidado com o cliente, né? Realmente esse planejamento. Então, hoje, quando a gente fala de seguro de vida, por exemplo, que é um produto que você precisa ali fazer um planejamento da vida do cliente. Talvez um seguro de vida, quando você tinha 20 anos, não serve para você hoje, com a idade que você Sim. tem, com a sua família e tudo mais. Com a sua empresa e tudo mais. Então, por exemplo, você chega para mim hoje para a gente fazer essa análise do seu seguro de vida, a gente vai estar marcando uma reunião. Hoje a especialista no nosso escritório é a Marcela. A Marcela vai entender a sua vida inteira para numa segunda reunião ela vir com uma proposta de seguro de vida que faz sentido para você. Não é só fazer imprimir o contrato, Não é mandar só você imprimir o assinar e vai né, embora. Exatamente. e é tanto por mês. Isso aí, ela Você não destrincha sabe nem o que você ali. vai ganhar se você Exatamente, acontecer alguma coisa. exatamente. Ela destrincha ali tudo que está oferecendo nesse produto. Bem Entendeu? interessante. Então, deixa de ser aquela venda empurrada ali e passa a ser um planejamento realmente da vida do cliente. Entendeu? Esse cuidado com o cliente. Né? Porque às vezes não adianta você ter também essa rentabilidade interessante, esse patrimônio financeiro, se você não tem um seguro de vida. Porque você vai estar a algum momento, pode acontecer de você jogar tudo isso fora. É. Imagina eu fazer um trabalho com você de ali 2, 3 anos, de um planejamento patrimonial. Então ali a gente consegue montar sua reserva de emergência, consegue fazer uma previdência privada ali interessante. A gente consegue seguir a linha do Financial Planning, que é um planejamento financeiro que nós fazemos hoje no escritório. Bem arrisca direitinho, né? Buscando ali seus objetivos e metas. Mas se você tiver um imprevisto, talvez você sofra algum acidente, que tomara Uhum. que nunca aconteça, né? Que a gente não pode contar com ruim, você não tem um seguro de vida. Então você vai ter que retirar desse valor, mexer na sua carteira de investimentos, que não é a ideia principal do negócio. A ideia é sempre aumentar a carteira, né? E aumentar a rentabilidade e a classe de ativos e tudo mais. Então você tendo um seguro de vida, tendo um plano de saúde também, que é algo que nós fazemos hoje na Arcane, tanto nacional, tanto internacional também. Às vezes você tem um sonho de, como você viaja, por exemplo, muito para os Ah, eu Estados não sabia Unidos, que vocês vendem. você tem Bem legal. um plano de saúde Eu internacional, sempre compro. entendeu? Nós temos um plano de saúde hoje internacional que atende no mundo inteiro. Então você vai na Disney, acontece algum imprevisto com a sua saúde, você tem um atendimento no hospital, um É. atendimento personalizado, entendeu? Igual, por exemplo, se você for para a Austrália, você não consegue aprovação do seu visto se você não apresentar o
o seu seguro de saúde. É entendeu? mesmo, cara? Você não consegue. Eles travam, né? Eles travam lá e falam assim, anexar o plano de saúde. Ah, bacana. O seguro de saúde. Bom saber. Porque eles não querem que você se responsabilizar por que vai acontecer com você lá. Você está visitando o país deles e eles vão gastar dinheiro com você que não tem nada a ver com o país. É claro que eles vão te receber bem como turista e tal, Exatamente. mas você tem que ter a sua segurança. E eles são exigentes contra isso. Não aceito qualquer tipo de seguro, cada seguro para cada coisa. Então eu passei por isso, né? Eu fui para a Austrália, ia ficar 1 ano lá e eu tinha que fazer o seguro de acordo com as exigências deles, entendeu? Então, Assim, tem muitas pessoas que às vezes têm essa visão de, eu vou pagar algo pensando em morrer, às vezes, por exemplo. Mas não é isso. Por exemplo, hoje o seguro de vida que a gente mais faz é o seguro em vida mesmo, entendeu? Ali buscando ali talvez um imprevisto. Por exemplo, você gosta de moto, você tem uma moto bem bacana. Pode acontecer um imprevisto com sua moto, de sim. você cair, alguma coisa, e você ter que tirar ali da sua renda. Que não é eu já legal. passei por isso. Eu não ando de moto sem seguro, mas Tanto depois seu, que né, aconteceu, tanto da moto. eu não uso, eu não compro, mas se for para não pagar seguro da minha moto, eu não compro a moto, porque o seguro é essencial. É uma parte da moto, né? Isso aí. Para mim, né? No meu caso. Mas é muito interessante você falar essa questão do seguro, porque eu também já passei por problema com seguro, com problema de saúde nos Estados Unidos, passeando com a minha esposa, e tive que acionar o seguro. E se eu não tivesse um seguro de saúde, eu tava enrolado, cara, porque é caro. É caro, é caro. É dólar. Você dá 2 pontos na perna, se você machucar lá, você vai morrer num valor bem maior, mas muito maior do que um seguro de saúde, entendeu? E a gente foi super bem atendido com o seguro. O seguro, ele tem a pessoa que te atende em português, você não precisa saber falar em inglês, entendeu? Legal, E bacana. te manda na clínica. Se você não puder ir na clínica, eles vão até o hotel que você tá, manda o médico lá, manda ambulância, manda o que você precisar, até helicóptero, entendeu? Um dos nossos diferenciais, cara, falando um pouco agora da história da Arcane, é que, por exemplo, o nosso escritório ele começou apenas com investimento, junto com a XP. Então, a meio a isso, veio a outros parceiros. Sim. Então, por exemplo, hoje você vai fazer um consórcio, que é um dos produtos que a gente trabalha muito. Tanto para planejamento patrimonial, alavancagem patrimonial, tanto também ali para você guardar um dinheiro, vai do seu objetivo. E a XP tem consórcio, né? Tem também. Mas hoje o nosso consórcio a gente faz diretamente pela Arcane. Faz também pela XP. Entendi. Mas isso daí vai da necessidade do cliente. Por exemplo, hoje a gente trabalha com várias administradoras. Então a gente vai buscar sempre a melhor taxa para você. Entendeu? Entendi. Então aí entra também a questão do planejamento. Como a gente não tem essa questão da meta de ficar cutucando para você jogar a goela abaixo do cliente ou consórcio, a gente faz o planejamento. Vou te dar um exemplo de um cliente meu, por exemplo. Vamos dar um exemplo de um cliente aleatório. O cara tem 1 milhão na conta. Ele quer comprar um apartamento. Mas talvez para ele não seja interessante ele descapitalizar aquele 1 milhão ali. Então, o que a gente faz? A gente marca uma reunião, um planejamento com um especialista em consórcio da Arcane. E essa especialista ela vai fazer todo o planejamento para o cliente. Cara, será que não vale a pena a gente fazer um consórcio de 1 milhão, que é o valor do bem que você quer adquirir? Colocar aqui como lance fixo 300 mil, 400 mil. E você vai se capitalizar ali 300, 400 mil, vai ficar indo com 600 mil aplicado, rendendo ali a rentabilidade. E você vai ter ali o 1 milhão para você usar nesse imóvel. Entendeu? Então você vai ter, mediante esse tempo, encontrar a oportunidade do imóvel, seja ali 1 ano, 1 ano e meio, com esse lance fixo. E quando você tiver 1 milhão disponível como carta, você vai estar ali com o valor investido desse 1 milhão disponível para você estar usando. Você não tem que descapitalizar o seu patrimônio todo. E tem também, Guilherme, aquela coisa também de você... Às vezes você compra um consórcio, né? E você é contemplado, você pega aquele dinheiro, aplica ele, você paga o seu consórcio, ainda sobra dinheiro, você fica, vamos dizer assim, tranquilinho, né? Vivendo de consórcio. Tem Exatamente. Isso também, né? Existe vários players, sempre existiu isso, dos caras usar essa estratégia. Tanto com consórcio, quanto com financiamento. Hoje nem tanto financiamento por conta da taxa de juros, né? Tá muito alta. Mas o que os caras fazem? Os caras pegam ali o consórcio, ele paga ele devagar e tudo mais, vamos supor uma carta de crédito de 500 mil. Ele consegue comprar um apartamento de 500 mil reais. Ele consegue alugar aquele apartamento ali, porque, por exemplo, você às vezes é contemplado, mas o consórcio não terminou, você tem que continuar pagando. Sim. Talvez uma parcela de R$ 2.500.
Mas, ô Guilherme, eu tenho uma dúvida muito grande, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. É a questão assim, por exemplo, eu tenho um consórcio, né? Eu fiz um consórcio com você. E eu tive a sorte no segundo mês do consórcio ser contemplado. É coisa de Deus, né, cara? Rapaz. É o sonho. Eu Sorteio, rezo né? tudo. Quem Não, comprou o consórcio acontece, reza tudo, acontece, né? cara. Acontece. Pô, e aquele dinheiro, você tá assim, o que eu faço com essa grana? Eu compro ação, eu invisto no mercado, eu compro um imóvel. Uhum. O que que você hoje, você como assessor financeiro, dá a dica pra gente aí, dá a ideia aí, uma assessoria A direção, gratuita né? pra turma aí, Que entendeu? isso, E a tranquilo. turma que tiver interesse em conhecer melhor, elas vão te Entendi. procurar, né? E você vai conversar com mais calma para as pessoas Uhum. e vai passar tudo, né? Que você tá, né? Tudo que não é só isso, né? É. Cada família, cada pessoa, né? É de uma forma, né? Então isso aí que eu queria que você falasse também, a questão daquela pessoa que é mais conservadora no Uhum. investimento, aquela pessoa que não é, Uhum. que ela aceita ter mais riscos, né? Entendi. Porque quanto mais riscos, mais, né, chance de você ter Uma rentabilidade uma maior, né? rentabilidade Uhum. maior. Então, eu queria que você falasse nessa questão aí, da questão do conservador e daquele que não é conservador, aquele que aceita correr risco, Entendi, entendeu? entendi. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a gente procurar entender um pouco a estratégia de liquidez do consórcio, entendeu? Por exemplo, você faz um consórcio voltado para imóvel. Aí, basicamente, você tem que comprar aquele imóvel, Uhum, entendeu? Mas, por exemplo, trazendo um pouco a parte ali da carteira de investimentos do cliente, tanto conservador, moderado ou agressivo. Você tem ali uma liquidez, vamos supor que você recebeu ali de uma herança de 500 uhum, mil reais. uhum, Vamos trazer para isso. Vamos supor que esse valor do consórcio seria 500 mil reais. Está líquido ali para você investir, entendeu? Essa direção do dinheiro vai depender do seu perfil de risco, por exemplo, e do momento que você está na sua vida. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa hoje que ela está começando do zero e cai 500 mil na conta dela. Se ela não tiver uma direção, ela vai queimar esse dinheiro por um mês, porque sim, ela não tem educação financeira para isso. sim. Mas se cai 500 mil hoje na conta do Neymar, para ele não vai mudar Faz nada, diferença. entendeu? Então, assim, poxa, Guilherme, eu tenho um momento da minha vida que eu tô começando do zero. Não tenho um carro, não tenho uma moto, não tenho uma casa, Mas ganhei uma herança de mas um eu ganhei uma milhão. herança de R$ 1 milhão. É. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer. Teve até um caso de um cliente desse comigo recentemente, só que foi 2 milhões no caso. Você vai ter que ter ali um direcionamento junto com o assessor de qual parte você vai precisar para liquidez diária. Então, por exemplo, liquidez diária é onde você vai estar tirando ali o momento que você precisar, como se fosse uma reserva de emergência, por exemplo. E vai ter uma parte que você vai querer usar. Então, poxa, você não tem Uhum, nada ainda, nenhum bem físico. Então você vai querer comprar um apartamento de 300 mil para você, ou um carro e tal, para dar uma melhorada na vida. Então, a partir disso, Guilherme, eu quero usar 500 mil para isso. E 1,5 milhão, por exemplo, de 2 milhões. Eu quero investir. Então, a gente vai partir para a carteira de investimentos do cliente, de acordo com o perfil de risco dele. Eu sou mais conservador, não quero nada em renda variável, não quero nada em ações. Então, vamos pensar aqui numa renda fixa. Vamos pensar num pré-fixado, num pós-fixado, entendeu? Falando de uma forma bem simples uhum, assim para a galera entender. E o que é muito interessante também, que vale a pena a gente frisar aqui, é que na XP Investimentos hoje, ela funciona como se fosse um shopping financeiro. Então, vou te dar um exemplo que você investe em um banco tradicional. Você vai ter investimentos daquele banco tradicional. Hoje, conosco, na XP Investimentos, funciona como se fosse um shopping financeiro ali. uhum, Você entra ali, você tem todo tipo de investimento. Claro que o cliente em si ele não entende qual é o melhor investimento, por isso que ele precisa do assessor para fazer essa assessoria de investimentos com ele, uhum. que é o que a gente faz hoje na Arcane, né? E por meio disso, a gente vai estar escolhendo os melhores ativos e vai estar apresentando para ele essa proposta de investimento. Entendeu? Então, de acordo com o seu perfil. Por exemplo, o seu perfil é moderado, o perfil do seu amigo é conservador. A carteira de investimentos dele vai ser diferente da sua carteira de Uhum. investimentos. Entendeu? Se o seu perfil for mais agressivo, talvez eu coloque uma fatia do seu perfil, uma fatia do seu valor, perdão, em uma ação, em um ETF lá fora, uma Uhum. renda no exterior. Talvez ali num combo de fundos imobiliários. Entendeu? Porque você Uhum. vai ter ali essa saúde emocional de ver que o mercado vai estar mais Uhum. volátil. Se você não tem, às vezes, essa saúde emocional, por exemplo, hoje você tem seu negócio, seu podcast. Dependendo do risco do seu podcast, não vale a pena você ter mais risco nos seus investimentos. Uhum. Vale a pena você ter seu investimento mais conservador, porque você já tem um risco do seu negócio.
Então, se você pega um mês ali que o seu investimento cai muito, o seu negócio também não tem uma rentabilidade legal, você acaba Acaba ficando se um pouco enrolando. abatido emocionalmente, entendeu? Agora uma coisa que eu ganhei uma herança de 1 milhão, entendeu? Uhum. E, pô, minha mulher tá doida pra comprar uma casa, cara. Que ela que tem que ter uma casa, ela falou que tem que ter, a família dela, o sonho dela é ter uma casa. Você orienta o cliente se é interessante para ele ter uma casa própria ou ter dentro dessa linha de investimentos, entendeu? Você vai pegar, Uhum. vai chegar, Guilherme, eu recebi 1 milhão de herança e eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu tô Mas quer ter uma pensando casa. em investir, a minha esposa está querendo comprar uma casa, porque quer sair do aluguel. Você orienta o cliente com relação a isso? Ah, não, ó, ô Sandro, é melhor você pagar aluguel do que investir numa casa própria na sua cidade, porque o mercado lá na sua cidade não tá assim, não tá legal, eles estão cobrando, vendendo a casa mais do que ela vale, entendeu? Vocês orientam nessa questão também? Então, orientamos sim. Todo o planejamento patrimonial do cliente nós orientamos, entendeu? Desde o financeiro, desde o físico. O que acontece? Esse cliente, a gente tem que analisar o que nele? O perfil de risco dele, como eu falei Uhum, anteriormente, tá? E também as metas e objetivos dele. Então, por exemplo, hoje nós temos um processo comercial dentro da Arcane, só para você entender sim. Por exemplo, na primeira reunião, nós fizemos uma reunião de diagnóstico, para me entender a sua vida. Então, hoje você acabou de me passar um perfil. Eu tenho 1 milhão, tenho vontade de ter uma casa e tudo mais, e tal, uhum, tal, tal. Por meio disso, na segunda reunião, eu vou vir com o seu planejamento pronto. Tanto a sua carteira de investimentos, tanto a sua ideia da sua casa própria. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa que não tem nada, ela ganha uma herança de R$ 1 milhão. Ela não tem nada, ela não tem um carro, não tem uma casa, não tem nada. O que seria interessante? Esse imóvel é para mim morar? É para investimentos? Eu quero vender daqui 5 anos. Será que vale a pena comprar um imóvel ou vale a pena comprar um sim. terreno? Eu compro o Bom Jesus, eu compro o Guarapari. Então, mas às vezes é um sonho dela ter uma casa própria. Então, compra a sua casa própria. Seu sonho de ter uma casa própria, você quer morar perto da sua Mais por família, sonho, né? Mas mas pro como sonho. investimento, Agora, né? se você chega para mim, Guilherme, eu tenho 1 milhão, e aqui desses 1 milhão, 300 mil eu vou resolver minha vida, e 700 mil eu quero investir no mercado imobiliário. Aí é outra coisa, entendeu? Vou te dar um exemplo hoje bem clássico. Na Arcane, hoje, tô dando exemplo do escritório que eu trabalho. Nós tínhamos uma imobiliária em Portugal, entendeu? Então, por exemplo, Guilherme, desses 700 mil, eu quero investir 400 No imóvel lá em em ativos Portugal. financeiros, por exemplo, renda fixa, renda variável, tudo mais, previdência, tudo mais. E a diferença eu quero investir lá em Portugal. Então, hoje a gente tem uma equipe que faz todo esse trabalho lá em Portugal. Então, preciso de ir lá? Não preciso de ir lá. Tem a inteligência artificial que entra dentro do apartamento, te mostra na televisão, faz tudo. Parte de pagamento, a gente faz todo esse planejamento de câmbio, de mandar para euro, de não sei o que e tal. Toda essa dúvida que o cliente tem, a gente faz também essa parte desse planejamento lá fora, entendeu? Entendi. Ô Guilherme, muita gente que assiste o nosso programa é desse público mais conservador, né? É aquela pessoa que ele tem que conversar com o gerente todo dia, né? Ir lá olhar a cara do gerente, tomar aquele café ruim lá Que aquele isso? café que não é de. Que aquele tem mais açúcar do que café, mas. é, Como é que vocês lidam com isso, assim, entendeu? Porque é uma coisa que realmente existe, do cara, principalmente em cidade interior, né? Uhum. A pessoa. E a gente tá falando aqui, igual a gente tava conversando, né? Vocês, por exemplo, a Arcane, através da XP Investimentos, qualquer pessoa que tem qualquer valor, né? Acima de qual valor que pode começar a investir? A pergunta é muito boa, essa sua. É uma pergunta muito boa. O que acontece? O primeiro passo buscando assim. Eu costumo falar que a educação financeira não é difícil, mas como ela não foi ensinada, Uhum. acaba sendo um pouco complicado para quem não É, não é sabe ensinada na nada. escola, né? Exatamente, não é É, ensinada na escola. A gente não aprende isso na escola, é. você investir, você ter um negócio e tudo mais. Mas respondendo a sua pergunta, a ideia é você fazer o quê? Você começar com a sua reserva de emergência. Então, por exemplo, poxa, Guilherme, não tem 1 milhão hoje, eu uso um cliente seu, 500 mil. Mas se a gente for falar de valor mínimo, o interessante hoje, para mim atender, seria o valor de R$ 300 mil, Uhum. por conta do meu comissionamento, Uhum. entendeu? Mas você tem um processo ali de construção da sua carteira. Uhum. Então você pega uma pessoa que está começando do zero, está começando a trabalhar agora. Uma coisa que eu acho muito errado também é essa visão do brasileiro em si, é entender que o investimento é só para o rico. Tá? Vai aumentar o IOF. Então, é o problema do rico para lá, que o rico investe, mas não é exatamente assim.
entendeu? Então, se você tiver essa mentalidade de você começar a investir desde agora, são R$ 50 que sobram no final do mês, uns R$ 100 que sobram no final do mês. Aí, Guilherme, não está sobrando nada. Então, vamos fazer um trabalho aqui mais próximo ao cliente. Então, eu posso estar te indicando um consultor financeiro que vai estar fazendo esse trabalho com esse cliente. Deixa eu estar te passando uma planilha ali de gastos. Só de você entender para onde está indo o seu dinheiro, já é um grande passo. Entendeu? Então, por exemplo, você ganha ali R$ 2.500. Você mora sozinho, por exemplo. Você tem uma despesa ali você gasta 3. Então, um dos maiores erros também, só para assim, já entrando como se fosse uma consultoria, o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem? R$ 2.000 eu tenho de salário, fixo todo mês. Eu faço minha despesa em cima desses R$ 2.000. Só que ela esquece que tem um custo de vida, que é os 30 dias do mês. Sim. Então aí entra o quê? O cartão de crédito. Então o cartão de crédito, ele pode te ajudar muito, mas ele pode te afundar também. Entendeu? Tem que ter um Se for controle. usado da forma errada. E o banco ele vai te dar crédito, porque ele quer que você pague ali e tudo mais. Se atrasar, ele vai cobrar os juros e pau na máquina. Então, assim, o que acontece? A pessoa ela tem que buscar investir desde cedo. Porque quando você começa a investir R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, vou te dar um exemplo, você consegue investir R$ 300 por mês. Então, hoje nós estamos em agosto, você investe R$ 300. Vai passar os 30 dias. Mês que vem, você vai ter os R$ 300 que você investiu e a rentabilidade, vamos supor que é 1% desses R$ 300. Se mês que vem, em setembro, você investir mais 300, você tem R$ 600 investido, mais a rentabilidade dos 300. Se no outro mês, você vai ter rentabilidade de 600, mais 300. E aquilo ali vai acabando virando uma bola de neve. Então, dentro de um ano, talvez você não tenha uma rentabilidade legal, mas dentro de 2, 3 anos, começa a ficar mais interessante. Então, assim, a primeira crença errada que a gente tem que quebrar nas pessoas é a crença que só o rico investe. Então, comece a investir desde agora, cara. Sobrou R$ 20, investe. Sobrou Tá, mas se R$ 50, para abrir uma investe. conta com você na XP lá, precisa de quanto? 300 mil? Então, para fazer a assessoria mais próxima, 300 mil. Mas para abrir a conta, a partir de qualquer valor. Qualquer valor, né? Se você quiser abrir uma conta agora, eu te mando o link, você abre a conta. Mas uma assessoria mais, vamos, detalhada, né? Aí seria uma carta O de ideal 300 seria um investimento de R$ 300 mil. 300 mil. Que a gente consegue estar, como que eu posso dizer, tá diversificando mais a carteira, né? Entendeu? Mas ele pode abrir lá uma conta com você lá e ir colocando, daqui a pouco tá com 300 mil lá e, né? Aí Pode ele também. vai se organizar para ter uma assessoria sua para realmente... porque não adianta também você dar uma assessoria pro cara que tem R$ 1.000 lá, pô. Ele não precisa de assessoria. Porque não vai valer a pena para ele. Nem para você, e nem para pra mim. ele. O meu comissionamento vai ser praticamente zero. R$ 1.000, eu tenho R$ 10.000 lá. Eu não preciso de assessoria. Mas o que eu posso fazer? Eu posso aconselhar ele a fazer o quê? Cara, qual que é a sua primeira meta hoje? Tô endividado, quitar as dívidas. Cara, eu já quitei a dívida. Pô, você já tá na frente da maioria dos brasileiros. Você não tá endividado. Seu cartão tá pago. Você só tem a despesa ali fixa de necessidade sua. Aluguel, água, luz e tudo mais. E ali, talvez uma parcela de um carro. Então, você ganha ali R$ 4.000, tá sobrando 500. Pô, você já tá na frente de uma galera. Então, com esses R$ 500, o que você vai começar a fazer? Criar sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela é 6 vezes a sua necessidade básica. Você tem uma necessidade básica de R$ 2.000, vai ser 6 vezes R$ 2.000. Então, quando você bater esse valor na conta, você já está assim, bem tranquilo que você vai ter sua reserva de emergência. Se tiver alguma emergência, você tem aquele valor ali para usar. Entendeu? E a partir daí você pode pensar também, Guilherme, acabei de fazer minha reserva de emergência. A gente pode pensar no final da ponta do investimento, que é a previdência privada. Então, eu quero investimento para daqui 40 anos, quando eu aposentar. Ou talvez fazer para o meu filho. Meu filho tem 3, 4 anos. Quando eu tiver com 18, eu quero ter um valor e a gente pode fazer uma previdência privada pensando Esse nisso. cliente de R$ 300.000, você... Como que é o atendimento dele? Você é pela internet ou você encontra com ele? Como é que é? Basicamente pela internet, via videoconferência, entendeu? Porque assim, vou te dar um exemplo. O cliente de R$ 300.000 não tem tanta necessidade toda semana encontrar com ele. Sim. Talvez seja ali uma revisão de carteira de 90 em 90 dias, entendeu? Mas claro que eu vou botar a prontidão dele. Vou te dar um exemplo. Hoje, todo cliente meu, ele tem um grupo no WhatsApp comigo. Entendeu? Então, Guilherme, eu quero fazer um planejamento para me viajar para Disney. Inclusive, você vai direto. Daqui 1 ano e meio, o que eu faço? Vamos começar a investir em dólar desde agora. Porque mediante esse 1 ano e meio, vai estar tendo essa rentabilidade em cima do dólar, mas em cima do ativo. E lá na frente, a gente consegue estar retirando esse valor ali e você está fazendo essa viagem.
Entendeu? Entendi. Basicamente isso. Interessante. E a questão na atual conjuntura do mercado financeiro, com essa confusão toda de Trump, de Ucrânia, de Israel com Gaza, Toda né? essa Que briga aí, né? todo mundo acha que não tem nada a ver com a gente e tem tudo a ver, tá Tem tudo tudo a ver, ligado, tudo ligado. né? Tudo ligado porque é minério, é alimento. O mundo realmente hoje é a prova concreta de que a globalização realmente aconteceu e que hoje a gente não existe mais fronteira. Hoje todo mundo depende de todo mundo e a briga é todo mundo quer ganhar, cada país quer ganhar mais que o outro. Isso aí é Exatamente. fato, né? E a questão do investimento, né, no mercado financeiro, a atual conjuntura está muito boa para isso, né? Porque questão quanto maior a inflação, melhor, né, para o investimento. Ou eu estou falando mentira? Então, vou tentar explicar de uma forma bem simples, Isso, para as pessoas entenderem. isso. O que acontece? A gente está vivendo um momento de um juros muito alto, entendeu? Então, hoje o Brasil ele é o segundo taxa de juros real maior hoje do planeta, tá? 15% ao ano, que está hoje a Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros, que é o que manda, assim, basicamente, nos investimentos. Quando você tem uma taxa de juros alta, não é tão interessante para a economia em si, para a economia básica. Por quê? Vou te explicar de uma forma bem simples mesmo. Você tem uma taxa de juros muito alta. Quando você tem uma taxa de juros muito alta, a ideia do governo é arrecadar investimentos de fora para o Brasil, porque ele paga bem investimento. Então, hoje você tem aí uma taxa de 15% ao ano de rentabilidade sem muito risco. E uma renda fixa, um CDB do Banco XP, por exemplo, você consegue aí uma rentabilidade de 15% ao ano. Mas se você for olhar o outro lado da moeda, visando a classe média para baixa, não é tão legal. Você tem uma taxa de juros altas. Taxa de juros alta. Por exemplo, hoje a taxa de financiamento está nas alturas. E o que acontece quando a taxa de financiamento está nas alturas? O pobre não compra. O cara que tem a classe média baixa, ele não compra. Porque ele não vai aguentar pagar parcela, o financiamento fica muito caro. Por isso que a gente está tendo agora essa alta nos consórcios. Né? Então, com um financiamento alto, um crédito caro, a economia ela trava. E se a economia trava, o dinheiro para de girar. Se o dinheiro para de girar, a inflação sobe. Entendeu? Porque eu vou te dar um exemplo. Não estou falando de política, tá? Estou falando de economia. Então, assim, eu nem acho muito legal essa briga de eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Sim. Eu não gosto de entrar nesse Não, mérito. quem briga é a gente aqui embaixo, Exatamente. porque lá em Brasília ninguém briga, todo mundo se beija. Exatamente. Então, quando a gente vai falar de economia em si, a gente visando a parte da inflação, por exemplo, ela vai incomodar o pobre. Porque se o arroz ele sai de 15 para 30, o rico não muda muita coisa. Sim. O rico basicamente nem sabe o valor do arroz. Agora o cara deixa, o pobre, o classe média, para de comer arroz. Para de comer arroz. Café, por exemplo, está muito caro. Então, por que a taxa de juros aumenta? Porque o governo gasta muito. Então, se o governo gasta muito, ele tem que arrecadar de alguma forma. Como que o governo arrecada? Imprimindo dinheiro, cobrando imposto. Nós tivemos aí nos últimos 12 meses, no último ano, por exemplo, né? Mais de 20 impostos criados pelo governo. Então, ele arrecada muito imposto. Quem paga imposto é o cara que tem grana e o cara que não tem grana. Todo mundo tem que pagar imposto. Entendeu? E por meio desses títulos de dívida. Tesouro direto, títulos atrelados à inflação. Entendeu? Hoje nós temos investimentos hoje, por exemplo, nos últimos dias, de IPCA mais 7, IPCA mais 7,5%. Que são, assim, uma rentabilidade absurda. Que é a inflação mais 7,5% ao ano. Então, nos últimos 15 anos, não tivemos essa rentabilidade numa renda fixa, por exemplo. Entendeu? Então, pensa como um empresário. Hoje você é empresário, você tem seu podcast. O que é mais interessante? Você investir ali 300 mil para ampliar o seu negócio e talvez ter esse valor de volta daqui 3 anos, ou você investir 300 mil em uma renda fixa, que vai te dar 15% ao ano. Entendeu? Mas se você não investe no seu negócio, você deixa de contratar. Se você não contrata, o desemprego aumenta. Se o desemprego aumenta, o dinheiro não gira, porque você não gasta. O cara está desempregado e não gasta. Ele não vai no mercado, ele não vai no cinema, ele não vai a lugar nenhum. Se ele não gasta, a economia trava. Mas isso aí também é o que os grandes empresários fazem, né? Eles, né, pisam no freio na hora que o negócio... Exatamente. Né? E o que é muito perigoso, né? Quando a gente trata de uma política monetária contracionista, por exemplo, que é o que a gente está vivendo hoje. O dólar sobe. Então, para o dólar baixar, o investimento tem que ser no nosso país. Se o cara traz o dinheiro para o nosso país, o dólar baixa.
Mas como que está sendo usado esse dinheiro que está chegando no Brasil? É eis a questão, entendeu? Uhum. Se esse dinheiro for usado de forma errada, vou te dar um exemplo. Eu acredito que a próxima estratégia política do atual presidente seja colocar vários benefícios, como Bolsa Família, por exemplo, como um Aumentar, vale alguma coisa, aumentar o esses benefício. outros É, benefícios. E esse benefício, alguém tem que pagar lá na frente. E quem vai pagar vai ser a gente, é esse entendeu? dinheirinho aí que entra aí, né? Exatamente. Mas e quando você tem uma política monetária expansionista, por exemplo, Estados Unidos, a taxa de juros é muito baixa, entendeu? A moeda é forte, É. menos estabilidade política. Então, voltando à sua pergunta lá atrás, o que que esse cliente tem que fazer com o dinheiro? Que está com esse medo dessa instabilidade política hoje? Colocar uma grande fatia do seu valor lá fora, entendeu? Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, um recorde de bilionários indo embora para fora. Porque ele Tem tá com muito, medo, o cara tá com medo dessa tem instabilidade muito. política, dessa briga toda, entendeu? Lembrando que eu não tô defendendo o lado político, a gente tá falando de economia, Ano passado eu tá? tive trabalhando nos Estados Unidos e realmente a quantidade de brasileiro, principalmente os milionários e aqueles que trabalham de home office também, é muita gente morando nos Estados Unidos. Hoje os meus clientes, cara, vamos colocar assim, 90% tem patrimônio lá fora financeiro, entendeu? É ali na base é até importante também a questão do mínimo de 300 mil, a gente tirar ali pelo menos 5 a 10% e colocar lá fora, entendeu? Uhum. Colocar talvez no ETF E ali, isso você coloca, né? através da Né? XP. A Você gente cria coloca uma conta de investimentos internacional que você compõe tudo pelo dentro da seu. lei, tudo Tudo certinho. certinho, que você acompanha pelo seu aplicativo. Bem Uhum. interessante. Legal. E essa questão, né, realmente a crise é ruim para alguns e bom para outros, né? Infelizmente, mas o Brasil ele tem essa especificidade, né? Palavra difícil de falar, de que aqui a gente vive muito da questão do parcelamento das coisas, né? Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não parcela nada, né? Você vai lá, pum, pagou tal, pode ser no cartão, no dinheiro, qualquer coisa. Ah, se divide 12 vezes? Não, não divide. A loja não divide, Aham. né? Não tem. Assim, salvo o carro, a questão de carro, de imóvel, né? Que Eu ia dar o o carro, você exemplo do faz um carro. leasing, né? No, Eu ia no dar o exemplo carro, do né? carro. Cara, por exemplo, eu trabalhei com carros importados 2 anos e meio, mais ou menos, né? 2 anos e meio. Então eu já vendi carro de 500 mil, 400 mil, 200 mil, tinha todo tipo de carro, que era uma revenda de várias marcas, entendeu? Pô, BMW, Mercedes e tudo Uhum. mais. Vendia carro nacional também, que entrava às vezes na troca ali, né? E assim, cara, o rico, ele financia até mais que o pobre. Entendeu? Porque qual é a visão do pobre? Eu vou juntar um dinheirinho para mim comprar um carrinho. Qual é a visão do rico? Deixa eu entender melhor como tá a taxa. Será que eu posso negociar melhor essa taxa? Direto com o banco? Além de eu financiar na loja? Será que eu posso negociar com o dono da loja, talvez um preço melhor? Tanto nessa taxa do retorno para a loja, tanto no valor total do carro, entendeu? E buscando, porque, por exemplo, às vezes o cara faz uma despesa ali, tem diferença da despesa para dívida, né? Uma despesa de um financiamento de um carro. O cara que tem condição boa. Às vezes os juros do valor que ele tem aplicado comigo, paga a parcela do carro. Sim, Então não pesa no bolso, entendeu? E você trazendo essa parcela para a pessoa que ela tem uma condição mais baixa, acaba atrapalhando um pouco. Porque, por exemplo, você já tem, voltando à ideia do custo de vida, você já tem uma despesa alta de necessidade básica. Entendeu? O cara que ele ganha hoje, por exemplo, R$ 2.500 por mês, é muito difícil ele pagar uma parcela de um carro. Que, por exemplo, na minha época, dividia até em 60 vezes. Então, você divide ali 60 vezes, com a taxa de juros hoje, você vai comprar um carro aí de é. 50, 60 mil, pagando uma parcela de mil e pouco. Um cara que ganha R$ 2.500, paga a despesa dele fixa de necessidade básica, mais cartão, mais R$ 1.000 de parcela e tem que passar ainda o mês todo. Então, é muito difícil. E essas parcelas, vou te dar um exemplo que atrapalha muito a questão do cartão de crédito. A pessoa ela compra ali, por exemplo, paga R$ 5.000 de uma moto no cartão de crédito. Ela paga uma parcela ali de 5 de R$ 1.000, por exemplo. Uhum. Talvez essa parcela não vai pesar muito. Porque na hora ela fez a conta, eu ganho 5, vou ter uma parcela de 1.000, meu custo é 3, vai sobrar 1.000. Mas tem o gasto pequeno do mês, É o que você falou, no né? cartão de crédito. Então aquilo ali acaba virando uma bola de neve. E se os juros do cartão de crédito é diário. É absurdo. Então se você atrasou um dia, no outro dia o juro já está em cima, É igual cheque pesado. especial, né? Exatamente. Então assim,
o que quebra um pouco as pessoas nessa questão financeira do cartão de crédito, às vezes nem é o gasto tão alto da parcela. Porque, por exemplo, você sabe comprar uma moto, é uma compra planejada. Sim. Poxa, eu compro a mod 15, eu vou dar aqui 10 em dinheiro, vou dividir 5 no cartão de crédito. Não tá ruim que eu não vou pagar juros e tudo mais. Mas às vezes você liberou de. Você tem 10 mil no cartão de crédito no limite. Você gasta 5 com mais 5. E esses 5 você vai gastando durante o mês devagarzinho. Você passa na farmácia, passa no. Aí às vezes você tem com R$ 800 de fatura de gasto mínimo, mais 1.000 do financiamento da parcela da moto. Então aquilo ali acaba engolindo o seu salário, né? Você tem que ter um controle, né? Igual assim, a questão é que as montadoras fazem muito de você pagar parte do seu veículo com um financiamento taxa zero por 2 anos. Então, às vezes, eu tenho um exemplo do meu sogro. Que o meu sogro, às vezes, ele chega, ele tem um dinheiro na mão para comprar o carro, ele chega na concessionária, aí o cara fala assim, não, eu te dou 2 anos de taxa zero, 60% do carro. Aí, não, eu tenho dinheiro para pagar aqui. Então, assim, pô, o cara tá te dando dinheiro de graça, né? Uhum. Porque não tá te cobrando juros, né? E você está descapitalizando, né, enquanto você poderia pegar 2 anos desse dinheiro taxa zero aí, jogar lá na Exatamente. aplicação com você lá, né? É, E fazer dinheiro com o exatamente. dinheiro da Ex- Isso concessionária, aí, isso né? aí. Uma das coisas que eu reparei muito quando eu entrei, eu comecei a lidar com um público de um poder aquisitivo mais alto com carro, né? Então, assim, eu vendia muito para médicos, Uhum. advogados, políticos e tudo mais. E o que eu reparei muito é a pessoa que ela vem de baixo igual a gente no começo, a gente tem essa visão. Pô, o cara é rico porque ele é mesquinho, porque ele é mão de vaca. Por que que compra a prazo, né? Exatamente. Mas o que essas pessoas costumam fazer? Ela costuma contar com o dinheiro que ela ainda vai ganhar. Não com o dinheiro que está aplicado, investido no imóvel ou até na corretora Uhum. com a gente e tudo mais. Então é uma diferença muito grande também que eu reparei nisso, entendeu? Teve até um episódio de um cliente meu de carro que ele queria comprar uma moto elétrica para filha dele Uhum. e ele começou a fazer um monte de conta na hora. Falei, pô, tô pensando, não sei o que. Eu falei, cara, você tem milhões da conta, por que você não tira 12 mil e compra a moto? No dia eu pensei nisso. Mas, assim, é um hábito dele que fez ele chegar onde ele está hoje. Um cara É, poder isso aí. aquisitivo bem interessante. E ele já estava contando com o dinheiro que ele ia ganhar, a gente tá em agosto, lá em dezembro, para comprar a moto em março. É um Entendeu? planejamento, né, cara, que você realmente tem que Tudo muito bem fazer, pensado, né? e ganhando qualquer É, valor que você ganhe, tem que ter um planejamento. É difícil demais, é muito é, difícil. Cartão de crédito é muito difícil, você tem que ter é. um controle muito grande, É a maior entendeu? dificuldade da educação financeira, ô Sandro, que eu tenho visto as pessoas, além de ser o custo de vida, é a vaidade também, entendeu? Então hoje a gente está vivendo num momento que o cara ele prefere ali dividir um iPhone de 12 mil em 12 parcelas de 1.000 do que pensar ali em criar uma reserva de emergência. Claro, isso daí eu não falo da pessoa, eu falo mais também da educação que não teve na escola, né? É, Essa educação financeira. Então, às vezes a gente gasta um dinheiro que a gente não tem para comprar coisas que a gente não precisa para agradar pessoas que nem é, gosta da gente, isso, né? isso aí foi bom até você lembrar que eu sempre tentei ensinar minha filha isso aí, porque minha filha, se dependesse dela, ela queria ter o iPhone do momento, velho, o lançamento, né, cara? Aí eu falo assim, tá, o iPhone do lançamento ele faz isso, 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 aquilo. Você vai fazer isso? Você precisa dele para fazer isso? Ah, não, eu Igual. quero fazer só dancinha do TikTok. Tá, É, então você precisa de um iPhone lançamento? Você precisa, é igual carro. Tá, eu tenho um carro 2023, tá me atendendo super bem, tá com 30 mil quilômetros rodados só. E para que que eu vou trocar ele? Porque ele é 2023 ainda e vou comprar um 2025? Então, essas coisas que às vezes a gente tem que ter cuidado, né, para a gente não. Porque assim, o mercado, ele tá aí, a televisão, né, a mídia, né, hoje tem mídia social aí batendo na sua cabeça aí. ah, Pô, eu queria muito comprar uma 1.300, é que lançaram aí, entendeu? você Mas eu não gosta muito de vou, moto, né? eu não vou comprar. Eu não vou comprar, eu vou comprar só ano que O vem. coração chega a Só no acelerar quando você final vai, do né? ano que vem. Eu estou planejando para comprar no final do ano que vem. E porque, mas é assim, e vem e sabe que e a rede social é sagaz. Uhum. Ela sabe que você gosta de moto e tá o Aham. todo tempo lá, ó. Agora tem taxa zero, agora tem Se você já foi emplacamento. na loja, então, se você já pesquisou, Agora já tem era. emplacamento. Pô, a moto agora você para no sinal, lá o amortecedor abaixa ela, você não precisa nem correr o risco de cair nela, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e planejamento, né, para realmente para
né, para a gente se organizar financeiramente para conseguir ter as coisas, porque cada dia que passa o dinheiro está mais difícil. Eu vejo o real com uma moeda muito fraca ainda. Uhum. Pô, a gente vai trabalhar nos Estados Unidos, a gente vê o quanto o dólar é valorizado, o quanto o dólar tem poder, né? Uhum. E eles estão O querendo, real é uma moeda muito entendeu? nova, né, cara? Mediante as outras É, moedas, é de 94, né? é. Então é uma moeda muito nova ainda. É muito interessante você falar essa questão do. Voltando lá atrás na pergunta que você fez. Pô, Uhum. tô começando do zero, cara. Ganho pouco, não sobra dinheiro, aquela coisa. Então tem que fazer um trabalho com consultor financeiro que vai ajudar mais de perto ali essa questão da. Ah, vamos fazer uma planilha e tudo mais. Mas assim, tá muito alinhado também com a mentalidade da pessoa, com o momento da vida da pessoa. Então, vou te dar um exemplo. Você falou deu o exemplo da sua filha, né? Essa questão do iPhone. Você passou a mentalidade certa para ela, de fazer pergunta antes, entendeu? Então, por exemplo, é muito interessante você ter essa mentalidade. A primeira vez que eu vi isso foi num livro que eu li do Thiago Brunet, Dinheiro é Emocional, do pastor Thiago Brunet. Uhum. Nesse livro ele passa essa sacada da pergunta antes. Quando você vai comprar algo mais relevante, por exemplo, um celular de R$ 8.000, é algo relevante, que é caro, é muito dinheiro um celular, Quase o preço de entendeu? uma moto Quase o aí, preço de né? uma moto Seja, usada, né? é. Então você fazer pergunta antes. Será que realmente eu preciso disso? Será que esse dinheiro vai voltar? Será que isso vai ser um custo ou uma despesa? Entendeu? Será que vai ser um investimento? Talvez você comprar um iPhone, igual você falou que vai comprar para o estúdio, um iPhone do ano e tal. É um investimento. É. Ele vai te ajudar a melhorar a sua mídia para você conseguir mais clientes e ele Sim. vai se pagar sozinho, você nem vai perceber. Uhum. Mas se você vai comprar só porque você quer ter para mostrar para seus amigos, É igual a gente tá para falando, alimentar sua a vaidade, televisão de 75 vai pro estúdio e a de 65 vai lá para casa, exatamente, exatamente. Então, né? assim, uma despesa que você teve ali, um investimento, no caso, que ele vai voltar. Talvez você não consiga enxergar ali a, a médio prazo, a curto prazo, mas esse valor ele vai voltar. Tem uma qualidade para o seu produto, pro seu estúdio, entendeu? Então, assim, tem algo que as pessoas têm que perguntar antes. Pô, será que eu preciso comprar isso agora? Vou entrar na parcela de R$ 550 por mês. Será que realmente eu preciso disso? Será que esse iPhone vai mudar a minha vida assim? É, Entendeu? porque às vezes é 8.000 à vista, né? Mas a prazo ele É. vai lá para mais de 10.000, né? E aí a Com o juro gente, que tá aí, né? e aí a gente entra o nosso assunto aqui para uma direção muito legal também, que pelo pouco tempo que eu te conheço, você gosta desse assunto também, questão de mentalidade e tudo mais, que é a questão do Uhum. ambiente, entendeu? Então, por exemplo, pô, eu tenho um sonho de prosperar, de ter um patrimônio financeiro legal, de ter um apartamento e tudo mais, mas, pô, e as pessoas que você tá andando? E o ambiente que você tá frequentando? É, Então tem aí isso. entra a questão de evento também, igualzinho um conselho que eu ganhei lá atrás do Gabriel. Pô, cara, pega esse dinheiro aí e investe em evento, cara. Se tiver um evento ali no Rio, vai, São Paulo, vai, Tem que andar, entendeu? Você tem que tá no andar. meio das pessoas que tá pensando igual você, que tá na mesma direção, pessoas mais velhas, entendeu? Então, assim, até por meio disso, na época da loja de carros, eu aprendi muito essa questão do network. Entender um pouco, pô, o que que esse cara tem de diferente, que tá comprando um carro de R$ 400.000. Será que ele trabalha para os outros? Será que ele é empresário? O que que ele faz? Então, eu sempre fui muito curioso, eu era até chato, né? Ficava perto dos caras fazendo pergunta. Às vezes eu terminava de. A gente tinha um espaço ali mais de trocar ideia com o cliente, um espaço igual que você tem ali. Uhum. Terminava a venda ali, o cara fazia o pagamento e tudo mais, eu ficava ali ainda 2, 3 horas conversando com esse cara. Entendeu? Eu já vendi carros para pessoas que tinham rede de clínica odontológica. Pô, como é que esse cara consegue manter 30 clínicas? Será que é franquia? Será que é próprio? Como é que é o sistema dele? Entendeu? Então, assim, quando eu saí da loja, eu mantive essas amizades, né? Uma dessas amizades foi até o Anderson, que me indicou para Uhum. XP, entendeu? Então, O assim, antes da Med, da Contábil Med. Contábil Med, Até mandar um Contábil abraço pro Med. Anderson aí. Então, assim, essa questão do ambiente é o que muda o jogo. Teve a questão, para você ter noção, cara, tinha mais de um ano já quando eu conversava com o Anderson. A gente tinha feito alguns negócios na época da loja, né? Aí ele teve essa questão da XP e ele lembrou de mim, porque eu atendi ele bem. Uhum. Então ele viu verdade em mim. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, É, né? com Então certeza. ele visualizou essa verdade em mim e falei, cara, eu acho essa oportunidade aqui vai encaixar perfeito com aquele rapaz. E o Andes também é um cara também né, daquela questão que a gente estava conversando de diversidade de negócios, né, cara? O Anderson, ele é um empreendedor raiz, né? É. Falando um pouco aqui dele, assim, é um cara que eu ando todo dia, onde ele tira o pé dele, eu coloco o meu. A gente está fazendo uma parceria bem legal com a Contábil Med. A Contábil Med ela é um escritório com mais de 20 anos de experiência.
com mais de 1.000 clientes médicos, especialistas na área da saúde, no caso dentista, médico, Inclusive eu convidei ele para vir aqui. Eu tô te entendeu? esperando aqui, ô Anderson. Tem que Esperando chamar ele você pra vir aqui, aqui. esperando ele O Anderson, aqui. ele é um cara espetacular, Muito cara, bom, entendeu? Ele Ele tá indo, tem um escritório lá, ele tem o o escritório escritório bar, bar, né? tem a WWPP Nelore Os também, que mexe Nelore na lá, parte da muito roça, que ele legal. gosta Cara, ele muito. colocou Colocou, os bois dentro do escritório bar. colocou. Cara, a cabeça dele é sinistra, a cabeça Ele dele. pensa lá em 2030, É, entendeu? sinistra. E Não, ele o cara para ter tem, uma KTM pendurado no bar dele, velho, o cara realmente, ele é você olha diferenciado. assim, pô, o cara tem uma KTM aí, velho. É o escritório, eu brinco com ele, falei, cara, você chegou num nível que é até difícil, porque hoje na região você não tem concorrente. É, Isso não é soberba, isso daí é falar a verdade. sim. O Anderson hoje ele não tem concorrente. O Anderson ele tá construindo uma sede com 4 andares, com um Eu escritório para conheci. 150 pessoas. É, Um escritório que vai ter ali capacidade para mais de 80 funcionários, é, entendeu? Com uma recepção de pé direito alto, um negócio de outro mundo em Itaperuna. é. Então, assim, é um cara com uma visão lá na frente. E o que mais me chamou a atenção, eu estando mais perto dele agora, foi a visão de líder dele, entendeu? Então tem aquele líder que ele vai colocar um bolo em cima da mesa e ele vai comer o bolo sozinho. E tem um líder que vai colocar o bolo em cima da mesa e todo mundo vai comer a fatia, É. entendeu? Então ele tem essa visão de cada um tem que comer sua fatia, todo mundo tem que ganhar dinheiro, cara. E Sol nasceu para ganhando, todos, né? e ganhando dinheiro, todo mundo ganhando, ele ganha. Automaticamente ele ganha também. Né, entendeu? Não é aquela coisa egoísta, né? É o que eu sempre falo, Exatamente. cara. Hoje, sem parceria, não existe nada, E ele entendeu? tem uma visão de negócio muito interessante, que é a questão da geração de valor. E é algo também que não ensina na escola, entendeu? Então, se você aprende a gerar valor na vida da outra pessoa, porque, por exemplo, essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, aliás, segue aí, eu sou o Guilherme Melo, É isso aproveitando e aí. fazer aí o marketing. E uma pessoa perguntou, cara, como que você, sem ter poder aquisitivo, conseguiu chegar nessa galera, né? Conseguiu chegar no Anderson, conseguiu chegar na XP, conseguiu chegar no cara que compra um carro de 300 mil, que compra uma BMW nova, por meio da geração de valor, entendeu? Então, assim, além de você ser um puxa-saco, que enche o saco do cara, você Uhum. passa a gerar valor de alguma forma. Sim, E às vezes gerar valor não é ter grana, entendeu? Gerar valor você tá ali perto da pessoa, pô, como que eu posso ajudar o Sandro no podcast dele? Às vezes eu não tenho aqui 100 mil reais para investir, para ele ir pra um ponto gigante e tudo mais, fazer mas acontecer. indiretamente com o Mas seu às vezes network você pode estar. exatamente, às vezes eu posso indicar um cara que vai É, ser muito relevante para ele, um é, patrocinador. Às é. vezes eu posso pegar um escritório e patrocinar o podcast dele. Uhum. Então essa geração de valor, ela é até mais importante que às vezes você ter grana na conta, cara. O acesso, ele é muito mais importante que o dinheiro, entendeu? O acesso, a humildade já te leva em lugares que o dinheiro não leva, Sim, entendeu? sim. Então, por exemplo, hoje, essa semana, no sábado, teve um evento que o Anso fez em Itaperuna, que foi um evento Eu corporativo para vi. mais de 250 pessoas. Então é algo que nunca teve aqui na região. É, Nós eu trouxemos vi. o Johnny Martins de São Paulo, que é um cara assim, hoje dono do Ceará, que gigante, a maior contabilidade hoje do Brasil. Uhum. Atende Joel J, atende Flávio Augusto, atende essa galera toda, Thiago Nigro. É um cara que teve em Itaperuna palestrando. Então, assim, é uma relevância gigante, que é coisas que o dinheiro não compra, cara. É. Entendeu? Falar É até em desse- evento, nós estaremos transmitindo nesse próximo sábado agora, né? Dia 23, um evento de empreendedorismo voltado para a área de saúde. O Legal, hein? evento vai ser lá dentro do São José do Havaí. Qualquer É mesmo? pessoa pode se inscrever e participar do evento e ir lá assistir as palestras, Ué, entendeu? eu vou lá, ué. Pois é, então é um evento bem legal que Qual a está data? sábado. Sábado, dia 23. Vou lá. É o dia inteiro de palestras, tudo voltado para a área de saúde e ligado ao empreendedorismo, né? Uhum. Então, a nossa região né? Hoje está acontecendo um boom também em Bom Jesus. Antes era só Itaperuna, agora Bom Por Jesus conta da também, faculdade, né? por conta da faculdade, por conta do hospital. Então a gente tem vários business aí Isso ligados à movimenta, saúde, né? isso Então, movimenta a economia da é, cidade é. absurdamente, né, cara? Então eu acho assim que essa ligação, né, a área de medicina, ela tem que ter essa pegada do empreendedorismo. O pessoal está se atentando muito, os médicos estão se atentando muito a essa questão. Antes os médicos eram mais, não, É, vou deixar meu dinheirinho aqui no banco aqui e tal, não vou fazer mais nada. Hoje não. Hoje os médicos eles estão mais, né? Você deve ter, como você falou, vários clientes médicos, né, que
eles estão querendo ver além de deixar só o dinheirinho lá na conta lá do banco lá e Isso aí. conversar com o gerente, tomar um café com o gerente de vez em quando na rua, né? Eles estão mais antenados, né? E isso aí, ô Guilherme, é uma coisa bem interessante também, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas o Guilherme, ele não fica dentro de um banco. Qual a necessidade de ficar dentro de um banco? Hoje não tem necessidade nenhuma de você ir no banco. Hoje, eu tenho uma conta no banco hoje, mas a conta com mais movimento de dinheiro é a conta que é online, nem a do banco, que está aqui perto da minha casa. Uhum. Então, assim, se eu for no banco 3 vezes no ano, é muito. Entendeu? Então, hoje, não, né, com a facilidade que tem hoje dos aplicativos e tudo mais, Uhum. você não tem necessidade. Claro. E não tem, o risco é zero com relação a isso, de ter um banco físico ou um banco, ou você como um banco, É. né, atendendo os seus clientes, né? Essa questão do banco é muito interessante, não desvalorizando o trabalho do banco, que é um excelente trabalho também, mas assim, o que eu vejo hoje muito interessante no trabalho do assessor, da assessoria de investimento, tanto a parte de planejamento, tudo que você for tomar decisão financeira hoje, nós temos um caminho e que a gente consegue te guiar de uma forma certa, né? E é também a questão, a gente brinca lá no escritório, e a gente fala, a gente tem tudo que o banco tem, menos fila e título de capitalização. Não, e você também não tem que esperar o funcionário ou o gerente lá tá atendendo um cara que o cheque dele voltou e você quer falar de investimento com ele e ele discutindo com o cara que o cheque voltou. Você não tem isso, né? O Sandro, a questão do atendimento, eu não gosto de comparar, mas assim, o que é mais interessante é a questão do tempo. Vou te dar um exemplo. Hoje você tem várias coisas para fazer, cara. Você tem sua Uhum. família, você tem seu podcast, você tem um monte de coisa, você tem a questão dos seus amigos e tudo mais. Então, talvez ali, algo que você resolveria comigo, com esse seu assessor, num grupo no WhatsApp, em uma mensagem ou em uma ligação, com 30 segundos, com 1 minuto, talvez seja algo que você ficaria ali 50 minutos a 1 hora numa fila de um banco ou de qualquer instituição dessa parte, né? Com a porta travando. Então, assim, claro que o trabalho do banco ele é excepcional, entendeu? Temos vários bancos hoje bem interessantes. Sim. E tem a questão também, como eu falei anteriormente, do shopping financeiro, né? Então, se você tem uma conta em hoje em um banco específico, você fica privado a investimentos desse banco, da previdência privada dele, do CDB dele, da LCI dele, do LCA dele. Conosco, você tem um shopping financeiro. É. Você investe no exterior, você investe no ETF lá fora, que compra várias ações da Bolsa Americana, que é um mercado gigantesco. Às vezes as pessoas não têm noção do tamanho do mercado dos Estados Unidos. Para você ter ideia, quem quiser pesquisar até pode pesquisar para tirar as provas. A Apple, ela vendeu no primeiro semestre, né, nesse primeiro semestre agora desse ano, deixa eu lembrar a métrica, né? De iPod, que é aquele fonezinho, Uhum. o dobro do faturamento da Petrobras, Ó, que loucura. só de iPod, entendeu? Então, assim, é um mercado muito forte, absurdamente. Então, quando você visa só a rentabilidade do seu dinheiro, às vezes você pode correr risco de até tomar um golpe, entendeu? De você cair ali na pirâmide. Mas quando você visa um planejamento patrimonial, a conversa muda. Então, qual o benefício que eu tenho de investir meu dinheiro lá fora? Pô, você está longe da instabilidade política, você está longe de uma moeda mais fraca, que é o real, frente ao dólar. Então, se você investe lá fora, seu dinheiro está protegido, entendeu? Esse seu patrimônio está protegido financeiro e você tá com seu dinheiro em dólar. O dólar Sim. ele pode estar uma caída, É. mas sempre É o que eu vai falei. vai estar mais caro É que o a real, moeda, né, cara? entendeu? Então você pega e bota US$ 30.000 num ETF, por exemplo. O ETF é como se fosse uma caixa de empresas que você investe. Então você investe em um ETF, por exemplo, que eu invisto lá fora, para os clientes. Você investe ali na Amazon, na Microsoft, Uhum. na Apple, né, na Nvidia, e esse dinheiro vai ter essa rentabilidade. Então você ganha na rentabilidade do ativo e na rentabilidade da moeda, mais essa proteção patrimonial, né? Que você está fora dessa guerra política toda que a gente vive hoje no nosso país, entendeu? A verdade assim é que a gente tem que partir para quem manda no mundo hoje, que é os Estados Unidos, entendeu? Não desvalorizando o nosso país, né? Uhum. Mas infelizmente para quem quer investir E a gente não está mesmo, né? falando do valor todo, a Né? gente está falando de uma pequena fatia do Né? patrimônio, entendeu? A Para gente você ir é, familiarizando com o mercado é lá porque as fora. pessoas às vezes falam, ah, não, pô, você está desvalorizando o Brasil. Não, E não é hoje está muito desvalorizar. mais fácil de você investir lá fora.
Por exemplo, na época do meu pai, era muito mais difícil você fazer um investimento que a gente faz hoje com 2 cliques no aplicativo. Não, Uma antigamente, ordem. a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui um dos únicos daqui de Bom Jesus que foi para os Estados Unidos na época. Era Há muito mais 25 difícil a anos troca de atrás, moeda. não tinha nem celular direito. É, Pô, meu pai eu ligava pro tenho telefone 26, não é? fixo do meu trailer, que eu morava num trailer É mesmo? dentro de uma fazenda. Eu morava dentro de um trailer. E quando aconteceu o 11 de setembro, por exemplo, meu pai e minha mãe acharam que eu estava lá do lado da torre. Pra você ter ideia, porque eles não Cara, tinham noção, porque assim, não tinha celular, era telefone fixo, eles ficaram ligando para minha casa e eu estava trabalhando. Aí na hora do almoço eu falei assim, cara, eu vou, porque aconteceu 9h30 da manhã, aí na hora do almoço eu falei, cara, eu vou no trailer que meus pais devem estar ligando para mim preocupado. Batata, eu liguei a televisão para assistir lá o que estava rolando, porque os americanos estavam tudo agitado, não falava coisa com coisa. E eu cheguei lá, aquela loucura. E eles me ligando. Nossa, mano, vem embora, pega, compra passagem aí agora e vem embora, que o mundo tá acabando, eles estão invadindo os Estados Unidos. Cara, esquece, entendeu? Então, mudou muito. assim, A informação, ela chegou pra mudar, né, cara? Eu falo que essa era moderna agora, ela mudou muita coisa. Com a é, internet, com acesso mais simples. Hoje você conversa com uma pessoa nos Estados Unidos através do WhatsApp. Um é segundo você manda uma mensagem. muito fácil, pô. Na B3 em São Paulo, alguns assessores do escritório teve um pulo em São Paulo há pouco tempo agora, na sede da XP, e um dos assessores até comentou sobre isso, né? O Fernando. Cara, tem um telefone lá na B3, em São Paulo, na Bolsa de Valores, Uhum, que você coloca o telefone no ouvido e simula uma venda de uma ação. Entendeu? Então, tipo assim, cara, você tinha que ligar para um cara para você vender uma ação de uma empresa. Hoje a você com loucura. 10 segundos você faz isso no É, aplicativo da a XP, por exemplo. loucura. Igual o Bitcoin, você compra ali, compra e vende a hora que você Compra na hora, é quiser, muito simples, entendeu? muito rápido, entendeu? E isso veio, quem conseguir se beneficiar por meio disso, tá tranquilo, mas também tem a questão ali do cara que é muito emocionado perder rápido também, né? Ô, Entendeu? Guilherme, para a gente já ir para os finalmente, Uhum, é, a XP, cara, o pessoal fica preocupado, mas é uma empresa que eu li no começo, né? É uma empresa realmente que está consagrada no mercado, né? Uma com empresa certeza. rígida e os sócios dela, né? Eu sigo todos no LinkedIn, É né? mesmo? O O, Guilherme, o Furla, o, pô, o Furla é aqui do Espírito Santo aqui, cara, e o Fuller é um cara de uma sabedoria extrema, cara, né? eu fico assistindo, eu fico lendo as coisas dele, porque é um cara que tem, entendeu? A sacada aí, pô, do Espírito Santo aqui, cara, um lugar assim, um estado que não tem muita, né, perto de um São Paulo e Rio de Janeiro da vida, agora É. que tá despontando, né? E tem que ser E, mais valorizado. entendeu? Então, assim, você, a Arcane, ela é uma representante da XP, É, o mas vocês escritório. trabalham com, Aham. né, como você falou, né? Vocês é uma boutique de, né, de Shopping um financeiro. shopping financeiro, né? Então, mas o forte de vocês é mais a XP, né? Então, quando a gente fala de investimentos nacional, 100% XP. A Uhum, gente não lida com outra corretora, 100% XP. uhum. Cara, a XP ela é um banco e corretora que tem mais de 20 anos, entendeu? Foi fundado pelo Guilherme Benchimol. Guilherme Benchimol é lá do Sul. E ele trouxe para o Brasil esse modelo americano, E da disse que assessoria de começou na investimento. garagem da casa dele, né? Essa questão da assessoria de investimentos, entendeu? Porque é muito mais fácil e um custo muito mais baixo você formar uma pessoa do que você construir um prédio, entendeu? Então, assim, até para quem teve interesse na profissão, é muito simples hoje. Você está estudando, né, por conta da internet e tudo mais. Tem vários parceiros que depois podem entrar em contato comigo, que eu indico para você estar fazendo curso, para você virar um analista, você virar um assessor de investimento, consultor financeiro. Tem vaga para muita gente, tem espaço para muita gente no mercado. Então, assim, o mercado financeiro no Brasil tem crescido muito. Para você ter ideia, em 2015, a gente tinha 500 mil investidores em média. Hoje são 5 milhões no Brasil, Ó, entendeu? em 9 anos. Entendeu? Isso veio por meio de quê? Da educação. Veio por meio Uhum. de um Primo Rico, de um Bruno Perini, de um Paulo Guedes, Esses do caras cara que que traz para fizeram. perto e tem essa paciência de cuidar do cliente, né? Desse atendimento personalizado. Mas voltando à questão da XP, assim, no começo, os fundadores da Arcane até brincam, né? Que no começo a gente tinha que convencer a pessoa a questão da XP. Hoje a gente nem fala muito mais de XP, a gente fala mais questão do mercado financeiro em si. A XP já está consolidada 100% no Já. mercado, cara. É mais de 1,3 trilhão investido, de cliente investido em custódia. Então é uma empresa que está na Bolsa Americana,
é uma empresa A trilionária, NASA. então assim, exatamente. Então, questão de convencer o cliente por conta da XP, muito tranquilo. É uma empresa Aham. bem consolidada no mercado. Você aqui na nossa região, você tem algum escritório próprio ou você fica só rodando? Atualmente, no momento, eu tô online, entendeu? Eu tô Uhum, atendendo muito PJ, né? Então, indo uhum, visitando as empresas, entendendo um pouco da cabeça de dono, trazendo esse cara para perto. Claro uhum. que eu atendo também pessoa física. E acredito que até no começo de dezembro, final de novembro ali, a gente vai ter uma sede lá junto com o Anderson, da Contábil Med, Ah, entendeu? eu ouvi falar, eu Isso acho que ele aí. chegou a comentar Eu vou ter comigo. uma sala dentro da Contábil Med para estar atendendo os clientes mais de perto, Uhum, entendeu? Então, ali é uma parceria. uma parceria. Eu atendo os clientes dele, ele atende os meus na parte contábil, e a gente faz essa troca aí de É isso energia. aí, a questão da parceria é essencial hoje, cara, principalmente no interior, então que a gente tem que se unir aí, O né? Anderson, ele tem essa visão, totalmente, voltando a falar dele novamente, do ecossistema em si, né, cara? Sim. Então, hoje um médico, ele entra no escritório da contabilidade, Contábil Med, ele tem a Contábil Med, parte de contabilidade, ele tem o marketing, com a Med Media, entendeu? Ele tem o investimento, com a XP Investimentos, aí entra na Arcane, seguro de vida, plano de saúde, consórcio, viagem internacional. Ah, tem uma empresa que quer exportar, a gente faz todo o planejamento de exportação, de câmbio, de moeda. Ah, você Tem um faz isso filho que também. estuda nos Estados Unidos, todo mês eu tenho que mandar um dinheiro para ele. A Qual a gente melhor faz forma, isso, qual a melhor né? forma, qual a melhor tá. De pagar menos imposto, Exatamente, do câmbio não variar tanto, né? exatamente. E isso aí é essencial, né, cara? Assim, É, eu sei por experiência, porque a gente, quando vai trabalhar lá fora, para mandar dinheiro para cá, a gente fica fazendo conta também, né? é. E hoje tem uma taxação para você, infelizmente, tem uma taxação para você mandar dinheiro de fora, de lá de fora para aqui para dentro, tem uma E taxação, às vezes, cara, não é nem questão né? da taxa, é questão do educacional do cara mesmo, É, entendeu? Por exemplo, você está acostumado com os Estados Unidos, para você é muito simples. Aí você pega uma pessoa que nunca foi, ela fica é com muito medo. longe, Cara, que é é muito longe, longe, qual aviação que eu pego, não sei o que que eu faço, qual o valor que eu vou estar levando, se eu vou para Disney, com em média quanto que eu gasto. Então a gente faz todo é. esse passo a Eu, passo pro às vezes, cara. dou até umas consultorias gratuitas para os amigos aí, para ir para Eu Disney, quero ir, como é que porque eu faço, né? como é que eu vou, né? Como é que eu alugo o carro? Hoje é muito simples as coisas, né, cara? Igual eu tô te Muito falando, há vinte e simples. cinco anos atrás, quando eu fui pela primeira vez fazer um estágio na fazenda lá, era tudo muito mais difícil. Meu pai me deu um cartão de crédito por segurança, porque se eu chegar lá e acontecer algum problema, eu passar o cartão para comprar uma passagem e voltar, entendeu? Entendi. E todo mundo me chamando de doido, entendeu? E todo mundo falou depois, nossa, a melhor coisa que você fez no mundo. E realmente para quem, né, até, né, para formação, para quem tem ou tiver a oportunidade de ir para o exterior, não estou falando só Estados Unidos, qualquer lugar do exterior, é um aprendizado muito grande, É, né, de você conhecer, né, novas pessoas de outra realidade, entendeu? E fazer network também, né, cara? Que é hoje, é, quem tem network hoje tem tudo, né? O isso aí. cara, eu vejo como uma pessoa, ela é rica hoje se ela tiver um network grande. É, Não é porque ela tem grana, não, é porque ela tem um network. Por quê? Porque através do network dela, ela faz dinheiro, é. né? Aparecem as oportunidades para ela, porque ela tem o network. Na hora que o cara lembra, ô, tal, o Guilherme mexe com isso aí, já liga para você, Guilherme, tal, Isso atende, aí. né? Aí faz negócio, né? Então, isso aí é essencial, né? Ô, Guilherme, eu queria que você, para despedir aí, né, desse seu recado aí, se ficou alguma coisa também que você Nada. queira esclarecer aí também da O sua papo foi parte bom de, demais. se a gente deixar, eu acho que deveria fazer uma segunda parte Vamos, desse, vamos fazer e sim. a gente fazer um negócio mais nichado, mais complexo para o pessoal que assiste também, aqueles que estão mais evoluídos na questão financeira, É. né? Esse foi um programa mais simples, né, da gente falar mesmo a questão né, mais popular mesmo, de como, Uhum. né, como é Começar que é do a zero questão, mesmo. como é que é a questão de investimento, o que que é melhor e tal. Então, a gente fica à disposição aí, te agradece, né, Eu que agradeço pelo convite. pela oportunidade aí.
E eu queria que você deixasse, né, um recado aí, né? Deixasse também os seus contatos, né? Uhum, Você falou da rede social, fala de novo aí, que é perfeito. a forma mais fácil de te achar também, É, né? exatamente. Das pessoas te procurarem para a gente divulgar aí também e as pessoas te entrar em contato com Perfeito. você. Eu te agradeço pelo convite. Sim, parabéns pelo estúdio. O estúdio é excepcional. Você me comunicou, vai estar futuramente mudando Isso. de sede, vai ficar, porra, melhor ainda. Então, assim, a ideia agora é só voar, né, cara? É, Eu se Deus acredito quiser. que eu quero voltar aqui mais vezes para presenciar aqui o seu estúdio, sua entrevista. E assim, uma ideia que eu deixo para as pessoas é questão de investimentos. Comece desde agora. Entendeu? Nem que seja ali R$ 20 que sobrou no final do mês, você deixa ali na caixinha, começa a fazer sua reserva de emergência, bem ali com calma, passo a passo. Cuidado com as promessas geniais de rentabilidade absurdas. Isso daí acaba Ninguém faz milagre, né? sequestrando o seu sonho, né, como a gente fala, entendeu? E minhas redes sociais, eu sou o Guilherme Melo no Instagram. Lá você vai achar tudo. Meu WhatsApp, vai ter lá minha landing page, você entra lá e você vai ver alguns conteúdos também, tá? Eu viso e tenho um sonho, assim, bem próximo, de estar falando para essa galera que está começando do zero, entendeu? De estar ensinando a educação financeira, né? Legal. Que as pessoas precisam. Então, eu tenho um projeto para o ano que vem de ensinar educação financeira para ensino médio, que é algo bem interessante também, Coloca o Pod Estúdio tá? nesse sonho Vamos aí, que embora, nós vamos para vamos cima, trabalhar aí. vamos para cima. E é basicamente isso. Te agradeço pelo convite. Se precisar da gente, estamos à disposição. Show de bola, Guilherme. Te agradeço mais uma vez aí. O Guilherme, se Deus quiser, vai estar com a gente mais vezes aí, né? E né, se organizando aí para, né, fazer esse trabalho aí também de. A gente vai estar no estúdio novo, com um espaço mais amplo, né? E com espaço para videoaulas também, para essa questão dos cursos também, um espaço maior para trazer mais gente. Às vezes você pode trazer um cliente para falar da realidade dele, como é que ele foi atendido por você também, né? Fazer essa troca também de cliente, Uhum. né, e empresa, né? A gente tem muito esse interesse, tanto é que a gente aumentou lá o espaço, o tamanho da mesa vai caber, são 6 lugares, então a pessoa vai poder trazer o empresário, né, o cliente junto para discutir, para mostrar a realidade, como é que ele foi atendido, né? E que eu acho que isso é legal, entendeu? Mostrar através de cases o que dá A vida certo, real, né? né? O que dá certo, né? Então, a nossa ideia de ampliar o estúdio também é essa, também de dar mais conforto ao nosso cliente e dar mais oportunidade, né? A gente vai ter um espaço de videoconferência, às vezes você tem que fazer uma videoconferência com o seu pessoal lá do Rio, da Arcane lá, da sede, né, junto com o pessoal que trabalha com você aqui. Então a gente tem esse espaço, vai ter esse espaço disponível também, né? Já estamos também, já tem cliente inclusive pedindo para eles próprio trazer a equipe de marketing dele, então a gente disponibiliza o estúdio para a equipe de marketing porque às vezes a Bacana, hein? pessoa tem equipe de marketing, não quer usar a nossa, entendeu? Quer trazer a própria equipe, a gente empresta, aluga o Pô, espaço, entendeu? benção. Não é problema, a gente não tem aqui é parceria. A gente não tem concorrência, a gente tem parceiro. O cara que quiser entrar aqui e fazer parceria, que todos ganham, Essa é a visão, né? né? A gente tá aí à disposição. Igual hoje me ligou um cliente querendo isso. Ah, Sandra, eu tenho minha própria equipe, eles têm as próprias câmeras, mas a gente precisa do estúdio para aproveitar né, o espaço controlado. Falei, vai lá, cara. Vai lá e faz o que você acha, entendeu? Então a gente recebe aqui, entendeu? Não é por isso que a gente vai deixar de atender, né? Então é isso. Perfeito. Pessoal, até a próxima. Sou o Cio Podcast. Entra lá, curte, compartilha, clica no sininho lá para estar sempre recebendo os conteúdos nossos aí, né? Que a gente faz aí com muito carinho, né? E também recebe, né? Grandes conteúdos de qualidade, né, feitos com muito carinho para você. Então, até a próxima aí, fique com Deus e nos encontramos aí no próximo programa aí, né? Não vou falar quem vai ser, mas é uma surpresa, mas vocês vão ficar sabendo em breve aí. Um abraço.